Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de geografia de hoje. Nós vamos fazer aquelas aulinhas curtinhas dessa semana. Então, nossa aulinha de geografia vai ser muito rapidinha, combinado, criançada? Nós vamos usar então a nossa apostilinha de geografia e nós estamos então lá na página 90, tá bom? Nossa aula vai ser hoje a página 90 e 91. Atividade de para conectar, que são aquelas atividades onde a gente une as disciplinas, né? A gente junta o que aprendeu numa aulinha, pega o que aprendeu na outra aulinha e junta tudo numa aula só e conecta todos os assuntos e faz as relações entre eles. Bom, hoje nós vamos conectar então geografia com língua portuguesa. Vai ficar muito legal. Educação no trânsito. Nas revistas de história em quadrinhos, cada quadrinho é uma cena. As falas estão nos balões e a leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Além de divertir, elas podem ensinar algumas atitudes corretas. Leia a seguir uma história da Turma da Mônica sobre educação no trânsito. Nós tivemos lá na nossa aula de história também um para conectar falando sobre educação no trânsito, né, criançada? Acho que foi na aula de história que tinha aquela história do anjinho com a roupinha de guardinha do trânsito fazendo a segurança de todos. Ah, então é essa mesmo que a Pro tá falando. Olha só, hoje, antes da gente começar a ler a história em quadrinhos, nós vamos perceber algumas coisas de português que fala que é a respeito do gênero tirinha, né? Das HQs, das histórias em quadrinhos. Elas são escritas em cenas. As cenas, elas têm os balões de fala dos personagens. A gente começa lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, esse é o formato de leitura das histórias em quadrinho. Agora, nós vamos acompanhar, então, a leitura de uma história em quadrinho. A tia vai colocar bem grandão aqui para você conseguir visualizar e acompanhar melhor, tá bom? Cuidado, Cascão! Você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? O Cascão deu uma freada lá, o carro fazendo um barulho, ó. É isso mesmo, rapazinho. 1-0 para você, Cebolinha. Obrigado, meu pai sempre fala. Ai, ai, chega de papo ou vamos chegar atrasados. Olhei para a direita, olhei para a esquerda. Espera, Cascão, tem uma faixa de pedestres. Pra que faixa? Não tô machucado. Não é uma faixa para machucado. É faixa para atravessar a lua. Que bonito! Onde você aprendeu que devemos atravessar a rua? Na faixa de segurança. Meu pai que falou. Pois ele está certo. Esse é um dos cuidados que devemos tomar como pedestres. Tem mais? Claro, devemos respeitar placas, faixas, sinalizações e o adulto segurar no pulso da criança ao atravessar a rua. Respeitar os semáforos, pedir orientação de policiais ou guardas de trânsito quando tivermos dúvidas. E, se possível, evitar andar desacompanhado de adulto em locais de grande movimento. Respeitar e dar preferência a deficientes. Evitar brincadeiras ou jogos próximos às vias públicas. Olha só, turminha, essa história, ela é um pouco grande, né? A gente conseguiu ver que ela é bastante extensa e ela fala coisas muito importantes, né? Muito relevantes.
A primeira situação, o Cascão foi atravessar sem olhar para os lados. Olha que perigo! O carro deu uma freada, segurou bem em cima dele, né? Podia ter acontecido um acidente, o Cascão poderia ter sido atropelado nessa situação. Então a gente já aprendeu que precisa olhar para os dois lados para atravessar a rua. E aí, olha só, o Cebolinha deu uma bronca no Cascão porque ele atravessou sem olhar. E depois, em seguida, o Cebolinha orientou o Cascão a procurar uma faixa. A faixa de pedestre é o lugar correto para a gente atravessar. Não é seguro atravessar em qualquer lugar da rua. Pode ser um lugar de pouca visão para quem está dirigindo, né? Entra às vezes no ponto cego do carro, pega o motorista desprevenido, de surpresa, não estava esperando um pedestre ali no meio da rua naquele lugar. Então a faixa de pedestre é o lugar mais seguro, mais indicado para atravessar a rua. Além de que ela tem sempre o semáforo de pedestre que a gente já viu, né? E ele vai te ajudar a saber se você pode ou não atravessar naquele momento. Depois, o guarda conversou com os meninos, o Cascão e o Cebolinha, e deu mais algumas orientações sobre o trânsito. Você sabia, por exemplo, que o adulto tem que atravessar a rua segurando no pulso da criança? O pulso é o lugar mais seguro, dá mais firmeza. Então, se a criança correr, o pulso eu consigo segurar mais firmemente do que a mão, que pode se soltar e perder a criança de controle. Ela pode correr e entrar numa via movimentada na frente do carro, em um lugar perigoso. Então, o pulso é o lugar fundamental. Você sabia disso? Se você não sabia, ensina a mamãe e o papai porque é muito importante. Depois falou do semáforo que a gente já aprendeu, orientou a pedir ajuda dos policiais ou guarda de trânsito, não andar sozinho nos lugares muito movimentados. Essas dicas a gente já tinha visto lá naquela última história, né? Do anjinho, ele também deu algumas orientações. E dar preferência a pessoas com deficiência, a gente ainda não tinha falado sobre isso, mas como a gente sempre fala, acessibilidade é muito importante. As pessoas com deficiência têm preferência de carros, ou seja, elas levam um tempo maior para atravessar a rua, precisa ser respeitada essa necessidade. Então o carro, quem está dirigindo, tem que ter paciência, respeito e empatia e esperar as pessoas com deficiência cruzarem segurança de um lado para o outro da calçada. E também não brincar perto de lugares movimentados, porque acontecem muitos acidentes com crianças correndo atrás de bola, correndo atrás de pipa, elas vão distraídas olhando para o céu ou olhando para o chão, entra na frente do carro e nem percebe, e aí muitas são atropeladas e, claro, é um risco de vida. Então, brincar nos lugares seguros e fechados, não brincar perto de avenida e rua movimentada onde pode acontecer um acidente. Então, essas foram as orientações de trânsito da historinha de hoje. Vamos explorar então e fazer as perguntinhas da página 91? Número 1. As atitudes de Cascão e do Cebolinha foram iguais? Os dois olharam para a rua, os dois pensaram na faixa, estava igual? Não, né? Número 2. Qual dos dois teve mais atenção? E isso mesmo, e também teve orientação, além da atenção, ele teve orientação, porque a gente viu que ele falou algumas vezes que o papai sempre orientou, né? Número 3. Como o Cascão deveria ter atravessado a rua? Letra A. Deveria ter atravessado sem olhar. Letra B. Deveria olhar somente para a direita e para a esquerda. Letra C. Deveria procurar uma faixa de pedestres e esperar o semáforo de pedestres ficar verde. E letra D. Deveria procurar uma faixa de pedestre e esperar o semáforo de pedestre ficar vermelho. Marque um X então na alternativa correta de como ele devia ter atravessado em segurança, tá bom? Número 4. Qual das atitudes abaixo não é citada pelo guarda de trânsito como correta? Respeitar as placas e as faixas, não respeitar o semáforo e pedir orientação ao policial.
Qual dessas aqui o guardinha não falou? Então, faça um X. Número 5, amplie. Além da faixa de pedestres, que outros sinais de trânsito você conhece? Bom, nós temos muitos sinais de trânsito que são mostrados para nós através de placas escritas, placas com símbolo, né? Orientação dos agentes de trânsito. Então, tem muitos sinais. Você vai pesquisar e escrever um aí na número 5 para eu saber qual deles você conhece. Combinado? Terminamos a nossa aulinha de geografia de hoje. Encerramos a nossa partinha de geografia da apostila. Beijinho para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.